Grandíssimo coração, grandíssimo coração, grandíssimo coração, que floresça a luz, que floresça a luz, que floresça a luz, que floresça. Grandíssimo coração, grandíssimo coração. Satnam, pessoal. Boa tarde, que alegria poder estar com vocês. Que alegria poder ter esse festival online. Sejam todas vocês bem-vindas, todas as pessoas que estão entrando. Meu nome é Sat Kartar e eu queria primeiro então agradecer o convite do festival para poder estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para a gente conversar um pouquinho, não é verdade? E eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar nos comentários que eu tô com um apoio aqui para poder olhar as perguntas e a gente poder interagir. Então eu queria demais que fosse um momento mesmo de interação. Eu preparei algumas coisas para trazer para vocês, mas de troca, tá bem? Então muito obrigada ao festival por esse momento. Que bom que a gente pode sentar, conversar, partilhar nesse momento onde existe tanto cansaço, existe tanta desesperança, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem a certeza de que é um momento que a gente precisava viver para operar as transformações que a gente precisava. Então, nada mais lindo e nada mais importante do que um festival de Kundalini Yoga que pudesse, então, ajudar a gente a se encontrar, não é verdade? Então, pessoal, eu estou muito grata de estar aqui. O meu nome é Sat Kartar, como eu já disse. Eu trabalho na equipe de Miripiri Brasil, que é uma escola que hoje a gente tem uma rede aquariana de escolas. São 4 escolas, 2 em Belo Horizonte, uma em Uberlândia e uma em Brasília. E o que nós temos tentado construir nessa escola são experiências que façam sentido para as crianças, para as famílias e para a equipe que está nela. e é um pouco desse lugar de alguém que está dentro da escola e de alguém que também que está passando por essa quarentena com crianças, com 2 crianças em casa. É desse lugar que eu quero construir esse momento com vocês. Então, para a gente poder abrir, eu vou pedir para a gente trazer as palmas das mãos juntas, para a gente fazer o nosso mantra de abertura. Então, se acomoda. Inspire profundamente. Expire. Inspire para entoar. Satguru Name, Sri Gurudeve Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudeve Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudeve Name. Inspire. E expire. Muito bem, pessoal. Então, para quem está passando essa quarentena ela é muito diferente para nós que temos alguma relação com as crianças nessa quarentena. Seja uma relação como professor, como professora, seja uma relação como pai, como mãe ou como alguém que cuida das crianças.
porque a gente está em contato diretamente com esses seres de muita inocência, mas que demandam tanto da gente, e que muitas vezes, se a gente se desconecta da gente mesma, existe uma tendência muito grande da gente colocar nelas a causa do nosso estresse, do nosso cansaço, da nossa impossibilidade de ir ao banheiro em paz, das nossas noites mal dormidas ou do que for. E o que eu gostaria um pouco de trazer para vocês hoje é que quando a gente tem uma quarentena com crianças e com adultos, seja em qual realidade for, nós estamos falando de duas grandes realidades que se encontram: a realidade do adulto e a realidade da criança. Se a gente tenta sobrepor de alguma forma essas realidades, ou se a gente tenta controlar como que essas realidades vão interagir, controlar no sentido de controlar mesmo, quem é pai, quem é mãe, quem é professor sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente quer estar demais no controle, a gente vai criar uma cisão, ou vai criar uma ruptura, ou vai criar estresse, ao invés de criar um ambiente que seja o ambiente que a gente precisa para operar as mudanças necessárias e para operar o cotidiano que precisa acontecer. Então essa sobreposição ela é muito ruim para todo mundo, ou essa tentativa de controle de uma realidade pela outra. Ler a realidade da criança pela lente do adulto é a primeira tendência que o adulto tem. E essa é uma tendência que também nos coloca neste lugar de a criança como centro dos nossos problemas. Então isso é muito importante da gente entender. Entrar na realidade da criança pela lente da infância e pela lente da criança é o primeiro aspecto muito importante para a gente não sobrepor ou não tentar controlar essas realidades. Outra coisa importante é que as crianças elas vão manifestar reações de estresse ou de demanda de atenção ou de um padrão de comportamento muito em função de como que ela vê os adultos à volta dela reagindo com a situação de estresse que estamos todos nós. Uma situação que coloca a gente numa grande pressão e que ao mesmo tempo traz pra gente uma grande possibilidade de olhar de uma outra forma para tudo isso. A maneira como então o encontro dessas realidades vai se dar vai ser fundamental. Vai ser fundamental para tudo. Tanto para a gente pensar um bem-estar imediato, seja na escola, seja na casa, quanto para a gente poder atravessar essa quarentena e quando a gente atravessar essa quarentena a gente poder olhar orgulhosos de como que a gente atravessou por ela. Abraçando tudo que é tão desconhecido para nós, com muita compaixão e ao mesmo tempo com coragem e com vigor, para a gente poder olhar e falar assim, opa, a gente fez o que precisava fazer e estão aí as mudanças sendo operadas que precisam ser vividas e experimentadas. Então, gente, é muito importante a gente entender que as crianças vão testemunhar e para elas vai ser um presente ver como que nós adultos estamos lidando com essa realidade que nos coloca de frente, de cara a cara com o desconhecido. Que coloca a gente de frente com o nosso cansaço, de frente com a nossa frustração de não conseguir fazer tudo, de não deixar tudo equilibrado e tudo da forma como a gente queria. Porque esse testemunho das crianças de como é que a gente vai passar por isso é justamente o grande aprendizado dessa quarentena. Porque é o aprendizado de como que a gente lida com situações que a gente absolutamente desconhece. E esse talvez seja o grande papel da educação. Como que a gente, na educação, apoia as crianças a se colocarem diante de cenários que são totalmente desconhecidos, ou que mudam e que exigem que a gente transite e que mude com eles. Então, pessoal, outra coisa que é muito importante, pensando nessas realidades distintas e olhar pela lente da criança, se a criança é muito pequena, essas realidades elas vão ser muito próximas, não é verdade? A realidade do adulto e a realidade da criança é muito próxima. Então, como o adulto sente e o estresse que ele vive ou as coisas boas também vão ser sentidas pelas crianças.
E quando as crianças vão saindo e essas realidades sempre vão manter uma interseção, e na quarentena não tem jeito da gente ficar com as crianças sem interseção, por mais que, assim, às vezes a gente pede um dia da quarentena sem criança, mas como não tem jeito, essa interseção vai sempre existir. Mas lembra que pelo olhar da criança um pouco mais velha, ela tá sem os pares dela. Ela tá sem aquele lugar que é dela dentro da escola. Que ali não tem um adulto, o pai ou a mãe ou quem cuida dela ou o irmão, que interfere naquela dinâmica. Isso é muito sentido pelas crianças em um nível ou em outro. Não tem jeito. E então acolher também esse lugar das crianças é alguma coisa que faz muito sentido e que faz uma grande diferença, porque às vezes a gente quer começar, né? Agora a gente já tá aqui com talvez 40 dias de quarentena, né? Completando já uma sadhana, mas a gente quer que as crianças brinquem sozinhas, a gente quer que elas sejam capazes de dar todas as respostas, a gente quer que elas sejam capazes de esperar, de saber a hora que a gente está fazendo isso ou aquilo outro, e isso na lente da criança não é tão simples assim. Isso precisa ser construído, mas isso precisa ser construído com a presença do adulto. Uma presença amorosa, uma presença que demonstra que ele não quer controlar a realidade da criança, mas que está junto ali com ela. Bom, mas fato é que a gente precisa trabalhar, que parece que o serviço triplicou, a gente tem que dar conta da casa, de toda a dinâmica. Então eu queria convidar vocês, porque eu reconheço que esse é um lugar muito duro para nós, e eu acho que não existe experiência perfeita, não existe quem vai passar ileso por essa experiência, porque convenhamos, se um vírus fez um chamado para a população do mundo ficar dentro de casa, é um chamado muito forte. E a maneira como a gente vai responder esse chamado, e é isso que eu quero desenvolver com vocês um pouquinho mais daqui a pouco, é o que vai fazer toda a diferença. Para isso, se a gente puder ter vigor, se a gente puder ter energia e perseverança, poderia ser muito bom, não é verdade? Então eu queria convidar vocês para fazer uma breve meditação só para a gente poder ativar no nosso corpo força e estamina, que é da onde a gente tira vigor, energia e perseverança dentro do nosso sistema, fazendo um ajuste do nosso sistema nervoso. E a gente vai fazer isso brevemente para a gente poder seguir com o tema, tá bem? Então vocês vão, por favor, colocar o polegar segurando o dedo anular e o dedo mínimo, e o dedo indicador e o dedo médio vão ficar apontados para cima. As palmas das mãos se olham, e nós vamos ter aqui, mais ou menos na altura do peito, as mãos, uma palma voltada para a outra. A nossa respiração vai ser pela boca, tanto a inspiração quanto a expiração. E nós vamos fazer uma inspiração muito rápida pela boca, em 3 ou 4 partes vigorosas, inspirando. E nós vamos expirar em uma. Então vocês podem escolher 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Para cada parte, você coloca um gole de ar rapidamente. Essa subida aqui deveria durar 1 segundo, então ela é realmente vigorosa, tá certo? E eu vou marcar o nosso tempo e nós vamos começar. Os olhos são fechados e o importante vai cansar, a boca vai doer, mas mantenham-se firmes porque a gente vai gerar uma grande energia com o ajuste do nosso sistema nervoso, tá bem? Então vamos lá? Podem começar?
segundos, fica firme. Inspire, segura o ar e mantenha os braços na mesma posição. Segura e mantém os braços fazendo o mesmo movimento. E expire. Mais uma vez, inspire. E siga fazendo o movimento com os braços. E expire. Última vez, inspire. E siga com o movimento. E expire. Muito bem. Vem voltando. Todo mundo bem? Eu espero que sim. Esse é um CRIA, então, que com muito pouco tempo ajuda a gente a criar vigor. Eu só tô deixando aqui a minha página aberta, para caso vocês tenham questões e comentários. Ok. Maravilha. Ok, pessoal? Então, vamos seguir um pouquinho mais no nosso tema. O nome do mantra é um Govinda Mukunda, de uma cantora que chama Sadasat Kaur. Isso, é isso mesmo. Muito bem. Maravilha. Ok, pessoal. Então, quando a gente pensa que um vírus colocou todo mundo em casa e que a gente respondeu prontamente a esse chamado, não é verdade? De ficar em casa. Eu queria dizer para vocês que é muito importante que a gente crie um movimento do novo que tenha a ver com ritmo e criatividade. São dois aspectos muito importantes para a gente poder imprimir uma qualidade para os nossos relacionamentos com as crianças. E como eu disse a você, seja você um professor, uma professora, um pai, uma mãe, alguém que acompanha uma criança. Lidar com a infância num tempo como esse pode ser uma grande bênção, porque a educação como um todo vai ter, como tudo que a gente vive, vai ter que operar uma grande mudança e já temos muitas coisas bonitas para poder ver como é que os professores estão muito corajosos em enfrentar e criar novos parâmetros ou reinventar os parâmetros de conexão com as crianças e com as famílias. Como é que pais e mães, por mais que tenha tanta dor, tanto estresse, tanto cansaço, como é que existe uma busca para que a gente possa passar por isso de uma forma melhor. Então, gente, é muito natural que a gente se sinta mal numa pandemia mundial. Quem está bem? Quem se sente a mil maravilhas? É realmente de se desconfiar, porque existe uma força muito grande que nos confina justamente para que a gente vaze. E a gente vai vazar realmente numa transformação e numa nova maneira de olhar, inclusive, para as nossas próprias crianças. Então, pessoal, dar as boas-vindas a esse desconforto significa a gente se perguntar: até agora eu tentei manter tudo como era antes? E se a resposta for sim, isso com certeza vai gerou em você muito cansaço, uma sensação de não conseguir cumprir as coisas, ou uma sensação de não saber se você está alcançando. E essa sensação de não saber se a gente está alcançando é uma sensação que a gente vai viver muito daqui para frente. Então, quanto mais ancorado a gente estiver na gente mesmo e mais ancorado nós estivermos na realidade à nossa volta, mais a gente vai conseguir atravessar por isso mesmo, espalhando as coisas boas. E até mesmo quando a gente se sente bem numa situação de pandemia, a gente tem a oportunidade de se contrair para poder vazar. Então, pessoal, a gente vai ter que
Bom, e aí tem uma outra coisa que acontece muito, é que às vezes a gente vai muito bem, que a gente vai muito bem no início e pode ser que depois de um tempo, de algumas semanas, a gente comece a se sentir mal. E é muito importante que a gente tire qualquer tipo de peso, qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de coisa que nos contraia, porque todos esses sentimentos são absolutamente normais. E dar as boas-vindas a eles é alguma coisa, inclusive ao bem-estar, é alguma coisa muito importante para a gente poder atravessar e para a gente poder alcançar as crianças. Então, pessoal, é o seguinte, o ponto que a gente precisa, se nós quisermos fazer sentido para as crianças, é não negar a realidade que a gente vive e é encontrar um ponto onde a gente imprime ritmo e aonde a gente tem uma força e uma coragem para a gente entregar e saber que tem alguma coisa que nos carrega. É aquele lugar que a gente reconhece que a gente não tem controle. E isso vai ser muito importante pra gente decidir como é que a gente vai querer olhar para as crianças e olhar pra gente mesmo nessa quarentena. Porque se a gente tende a colocar nas crianças o motivo, como eu disse no início, o motivo do nosso cansaço, ou de não dar conta, ou da gente realmente não conseguir, ou se a gente oscila demais, se uma hora a gente está super bem, mas na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro as coisas começam a fervilhar, ou quando a gente de repente a gente está bem e a gente consegue imprimir coisas legais, mas de repente a gente estoura e tem um acesso de raiva. Tudo isso, gente, vem para a gente poder pensar que tipo de ajuste no nosso corpo, na nossa mente e no tipo de valor e estratégia que a gente tem, tanto com as crianças quanto consigo mesmo, com a gente mesmo. Muitos de nós estamos passando por essa quarentena com as crianças num modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência ele é muito ruim porque a gente faz só aquele mínimo. E isso dá uma sensação de muita incompletude, dá uma sensação de muita frustração e de nostalgia também. Como que a gente queria os velhos tempos? Como a gente queria poder agradecer quem a gente não agradeceu? Como a gente queria poder ter dado mais valor a uma coisa? E isso tira a gente do momento presente e da energia que o momento presente pode nos ajudar. Então, pessoal, lembra, se você está no modo de sobrevivência, você precisa fazer algum ajuste no seu corpo, na sua mente e nas suas estratégias para aplicar os valores. E o outro modo, sem ser o modo de sobrevivência, que é o que a gente quer, que é realmente o que a gente quer cultivar, é o modo de servir o infinito. E o modo de servir o infinito, gente, nada mais é do que reconhecer ciclos e ritmos próprios. Ciclos individuais, ritmos individuais, ciclos e ritmos coletivos, ciclos e ritmos de uma família, ciclos e ritmos das escolas, ciclos e ritmos da natureza. Tudo isso pode ser uma via para a gente poder entrar e atravessar a pandemia sem apego, sem uma sensação de que a gente precisa controlar tudo. Porque no momento que a gente acha que a gente vai controlar até o nosso bom humor, vem alguma coisa e pá! E joga a gente no chão. Então, gente, é por isso que a gente fala muito em ritmo. Na Escola Miripiri a gente, inclusive, tem tentado criar uma cultura que vem muito para a prática, não é uma coisa intelectual, de não chamar uma construção diária com as crianças de rotina. A gente tem falado muito de ritmo, como tem várias iniciativas em educação que também trazem isso. E a história do ritmo é porque no ritmo a gente imprime um movimento que tem a ver com um ciclo. E nesse lugar a gente pode se desdobrar em criatividade. Na rotina a gente tem uma necessidade de controlar. E na hora que a gente tem uma necessidade de controlar, é aquilo que eu disse para vocês, a gente vai perder o controle. Porque nós estamos vivendo momentos onde cada segundo é uma novidade. E como o minuto seguinte é o desconhecido, nós temos que operar no ritmo, no fluxo, ao invés de tentar manter tudo no controle. E lembre que tentar manter tudo no controle é
Pode ser eu querendo controlar tudo, querendo brincar, querendo controlar todas as brincadeiras, ou querendo controlar tudo que acontece, e agora é a hora disso, e agora é aquilo outro. Ou pode ser também o controle exercido pela própria criança. É eu correndo atrás para pôr comida na boca, ou eu brinco só do que a criança quer, e aí eu só sigo, o outro está também no controle. E a gente perde a noção de ritmo. Então, pessoal, a história da criatividade, de entrar no fluxo, de servir o infinito, é justamente esse lugar onde a gente pode imprimir alguma coisa que é muito, muito pessoal e que pode ser muito universal. Então, gente, numa coisa muito prática, eu queria inspirar vocês em algumas coisas para depois, então, eu poder olhar essa história. Tem alguma pergunta aqui e vocês podem, enfim, colocar outros comentários também. Essa história de comunicar para a criança como é que o dia vai acontecer é uma coisa tão bonita, é uma coisa que pode ser tão interessante construir com a criança. Se você tem a possibilidade de fazer isso diariamente, semanalmente, mas a criança começa a criar um senso de segurança naquilo que, se ao mesmo tempo não é uma coisa rígida que controla, mas é alguma coisa que a gente sabe que está alinhado com um certo ciclo. E então, gente, oferecer isso para as crianças é realmente um presente. E no ritmo, se você vai construir um ritmo, lembra, o controle ele não é uma coisa, é uma coisa que a gente tem que realmente se despir dele. Ninguém mais tá aqui para ser controlado por nada e por ninguém. Mas a gente tem que inspirar aí nesses ciclos. E se a gente vai inspirar nesse ritmo, é muito importante que você, adulto, tenha alguma coisa a oferecer para a criança. Não espere que seja um ritmo criado apenas pela criança. É de um profundo amor pela criança você oferecer e falar assim, olha, isso aqui eu ofereço para você. Pode ser uma brincadeira, pode ser um momento junto, pode ser o que for, mas é alguma coisa que você oferece para a criança. E lembra que, assim como a nossa respiração, a gente inspira e a gente expira. Um ritmo do dia, e isso para nós adultos, ele deveria ter momentos onde a gente está em grande atividade, ou a gente está em grande expansão, e outros momentos onde a gente pode ter foco, onde a gente pode ter, a gente pode apreciar uma coisa pequena, uma coisa grande, e a gente pode se concentrar de uma outra forma. Então, um ritmo que só tem expansão e coisa que é agitada, porque é isso que ajuda a criança a ficar ligada, em algum momento a gente vai correr atrás dessa criança ou ela vai dar um piti, porque ninguém aguenta só inspirar durante o dia todo. A gente precisa expirar. Então, lembrem-se que essa história, esse ritmo, que é um ritmo, a respiração, ele lembra pra gente como é que a gente pode imprimir propostas e pode imprimir uma dinâmica em casa e na escola também. Outra coisa é que a gente precisa, como adultos, realmente buscar formas de ouvir as crianças. Ouvir o que elas têm a dizer, seja a gente um professor ou sejamos os adultos que cuidam das crianças, sem interferir, criar uma escuta profunda. E nesse lugar, porque pode ser que a criança tenha um estresse ali que ela vai verbalizar se você está ouvindo atentamente. E se você ouve atentamente, é aquele lugar que você não quer justificar nada. É aquele lugar que você não quer explicar por que ela está assim ou por que ela está assado. Você está ouvindo. E nesse lugar é uma maneira como a gente lida com as nossas próprias emoções. E aí eu não vou dar spoiler não, mas a gente vai ter um seminário, uma live, assim, né? Os seminários agora viraram lives, desculpa. Nós vamos ter uma live na semana que vem, onde a gente entende e começa a compreender como que os sentimentos que nos mobilizam interferem na forma como as crianças vão processar as suas emoções. No final desse momento eu vou poder falar para vocês disso. Então isso é muito importante. Ouça a criança profundamente. Se você é professor, busca uma forma de ouvir essa criança. Para você saber e para você ter parâmetros de como é que você faz sentido.
Outra coisa, muita gente me pergunta, gente, mas como é que eu faço para as crianças engajarem nas tarefas de casa? Gente, parece que é tipo fazer exercício físico, sabe? Quando você acha que em 15 dias você vai ser o suprassumo do aluno, do grande youtuber, ou do crossfit, ou do não sei o que a gente vai fazer ginástica, ou a gente vai fazer dança e que a gente vai virar profissional em 3 dias. A gente não vira profissional em 3 dias. As crianças não vão virar profissionais de apoiar na casa em 3 dias. Então, se essa foi uma cultura que ainda não foi construída em casa, vocês precisam ter paciência e ter delicadeza para ir colocando isso aos poucos para as crianças. E lembra que se para nós adultos nós precisamos de até 40 dias para que um novo hábito se estabeleça, podem ficar felizes que para as crianças com 15 dias, 15 a 20 dias, elas já dão respostas. Olha que legal. Então, se a gente consegue delicadamente aos poucos, não dá uma lista de 5 coisas para a criança fazer pela casa de uma vez só, não. Assim vai ser muito duro para ela. E a chance dela recusar tudo e aquilo virar uma coisa de força e de controle é muito grande. Dá uma coisa, 2 coisas e deixa isso sendo construído. Na hora que você ganha uma etapa, você traz outra. Então agora que você já consegue arrumar sua cama, coloca a etapa de, não sei, ajudar a tirar a mesa, ou pode ter as 2 juntas e vai trazendo, e até que um belo dia, e agora? Vamos lá, vamos separar as roupas coloridas e as brancas para colocar para bater? Isso precisa vir naturalmente, aos poucos e com paciência. E quando a gente faz isso, e tem paciência e repetição, as crianças vão responder. Muito bem. Gente, outra coisa muito importante. Não passemos a quarentena sisudos e carrancudos ou só reclamando das nossas crianças. A gente precisa ter momentos coletivos com as crianças, de cantar, de dançar pelado à noite com a luz apagada, um Michael Jackson, de sentar de mexerica junto e fazer guerra de caroço de mexerica, cozinhar juntos, desenhar, jogar um jogo, alguma coisa que realmente eleve eleve a psique das crianças. E a nossa, porque a gente relaxa nesse lugar. Então dançar, gente, é realmente quase universal. Mas realmente cultive momentos coletivos para fazer isso. E quando você estiver com a criança que não são nesses momentos coletivos, por exemplo, às vezes é uma tarefa, às vezes é alguma coisa de casa. Eu sei que vocês já sabem disso, mas aquela coisa, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Esteja presente com a criança. Tenta realmente falar celular só um pouco. E se você tem meia hora, que seja meia hora totalmente com a criança. Dá um testemunho para ela que você está ali de fato curtindo com ela aquela tarefa. Que você está descobrindo com ela as coisas. Tá bem? Isso é muito importante. Divertir, relaxar, descobrir coisas novas, inventar, experimentar. As crianças amam isso. E a gente ama também. Só que a gente aprendeu a esquecer que isso é muito legal. Então, criar isso também é muito importante. Gente, lembra, tela. Acho que não tem que ninguém ficar assim fechado com essa história. Cada família vai saber o que é bom para cada criança. Mas lembra, quando você põe a criança na tela, não coloca só na tela para que você possa fazer o almoço, ou para que você possa correr e responder algumas coisas de trabalho, ou para que você possa fazer uma reunião que é necessária. Uma vez ou outra, coloca na tela para você fazer alguma coisa para você mesma. Escrever, tomar um banho tranquila, dormir, ouvir uma música, colocar as notícias em dia, o que for. E lembra que quanto mais a gente deixa o espaço da casa organizado, mais a nossa psique fica organizada. E por mais que isso seja difícil. Então, não deixar essas coisas acumularem também é uma inspiração que eu queria deixar para vocês. Por mais que em algum momento acontece o caos. Mas hoje
pouco mais cedo, o Gustavo estava falando que é do caos que a gente pode se renascer. Então, a gente precisa ficar tranquilo com isso também. E na hora que der e no nosso tempo, a gente vai tecendo e amarrando o que a gente precisa amarrar. E sobre o trabalho, antes de eu encerrar, eu queria só dizer para vocês que tudo está mudando. Então, a nossa relação com o trabalho, ela precisa operar uma mudança também. Se você tem um espaço para conversar disso, negociar horários, faça isso. Porque as crianças precisam também sentir que a gente não é uma coisa que só tenta se conformar numa lógica nova aquilo que é velho. Elas precisam ver que a gente está testando coisas novas. Lembra, essa psique nova vai precisar vir para qualquer tipo de trabalho. Então, negociar isso é muito importante. Realmente, se você tem criança, evita trabalhar à noite para você poder ter energia durante o dia e criar outros momentos de trabalho, se você pode. Bom, é isso. E aí tem uma coisa muito importante que vários estudos de pessoas que passam por grandes situações de crise, tem uma reportagem específica que eu li que me chamou muita atenção isso, é que com essa história do trabalho, a gente precisa ter um tempo onde a gente não controla. Eu estou agora usando as palavras que eu estou trazendo aqui nessa conversa com vocês, não eram bem essas palavras da reportagem, mas tem um lugar onde a nossa psique ela vai precisar se acomodar, e aí é um lugar onde a gente não tem que controlar muitos fatores e entrar realmente no fluxo, porque depois de um tempo a gente começa criativamente e intelectualmente a produzir dentro desse novo ritmo, dentro dessa nova realidade, e isso vai trazer uma tranquilidade muito grande. Então, assumir que muitas vezes a gente não vai dar conta de responder tudo, muitas vezes a nossa sobrevivência vai depender do nosso trabalho, mas todo mundo sabe que tem algum lugar que a gente pode aliviar. E esse lugar de aliviar e de reordenar é o lugar do ciclo, gente. É o lugar de observar o ritmo e de ter uma grande reverência, de servir o infinito. Desculpa. E de uma coragem muito grande pra gente se reinventar nesse lugar do trabalho. Porque a gente aprendeu nos últimos muitos anos que a gente é trabalho. Então, eu acho que passar uma quarentena em contato com as crianças nos mostra que nós não somos só isso. A gente pode ser ritmo, a gente pode ser ciclo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos nos permitir criar o ritmo no fluxo, que eu acho que a gente vai poder ter muitas bênçãos e ter muitas surpresas no caminho. Lembrem-se que é muito importante que vocês estejam em contato com pessoas que possam apoiar, às vezes olhar para essa história do ritmo com você, inspirar, trocar. Então, estar na companhia de pessoas que estejam elevadas nesse mesmo propósito é realmente muito bom. Deixa eu ver aqui. Algumas escolas ainda mantêm o padrão que tinham, sem adaptar a nova realidade, pressionando os pais. Gente, então, assim como eu disse para vocês que essa é uma conversa a ser aberta nos trabalhos, ela é uma conversa muito importante de ser aberta nas escolas. Uma escola que hoje não estiver aberta a escutar o que uma família passa quando ela tem um acúmulo de atividades ou um turbilhão de coisas para responder, é uma escola que não vai dar conta de responder aquilo que eu trouxe para vocês, que vai ser a demanda primordial da educação, que é de apoiar as crianças e as famílias a lidar com tempos de incerteza e de desconhecido. Então, insistir numa conversa dessa é também tarefa de nós, mães e pais. Abrir esse canal de conversa, falar então, abrir o canal da escuta e ouvir a escola também. O que a escola tem a dizer sobre isso? Então, esse o exercício da escuta é alguma coisa muito importante também. Então, não desistam das escolas que estão colocando muitas coisas, mas tentem abrir um canal de conversa. Isso pode ser muito bom. De conversa, onde você escuta e onde você se coloca.
Outra coisa, alguém me perguntou meu Instagram. Gente, eu não tenho Instagram. Mas se alguém quiser o meu contato, é só pedir no privado do festival ou no Instagram da escola, @Miripiri Brasil, que eu posso mandar o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, não tem problema nenhum, tá bem? Se puder, fale a respeito de como lidar com dramas e crises das crianças de forma a auxiliar no crescimento e autopercepção delas mesmas nesse momento. Maravilha! A gente vai ter uma live só para isso na semana que vem. Se eu não me engano, ela é quinta-feira, 20h30, e a gente vai ter divulgado em todos os canais das escolas Miripiri. Então, Miripiri Brasil, Miripiri Santa Lúcia, Miripiri Uberlândia e Miripiri Brasília. Porque esse é um tema muito importante e a gente tem uma forma de apoiar as crianças a lidar com os dramas delas de maneira que elas processem emocionalmente de uma forma inteligente o que elas estão vivendo. Para isso, a nossa presença de adultos, é claro, é muito importante. Então, eu agradeço demais essa pergunta. É uma pergunta extensa, vamos dizer assim, para responder, mas vocês vão poder aproveitar na semana que vem essa live. Não deixem de assistir. O título desse seminário, desse tema que a gente dá, é justamente drama das crianças. Fazer o que é fácil ou fazer o que deve ser feito. Então, eu espero que vocês fiquem inspirados por isso daí. Vamos lá, vamos ver. Ok, sugestões de propostas mesmo. Ok. Olha, gente, as propostas, a gente tem que ter tanto o trabalho com o corpo. Então, por exemplo, se a gente, tudo que puder trabalhar, pular, correr, andar de bicicleta se vocês têm espaço, fazer pequenos circuitos na casa se você está dentro de um apartamento e sobe, desce, pula e rola, tudo isso vai gerar um outro padrão respiratório para as crianças. Então isso é muito bom para a ativação delas. Depois disso é ótimo se vocês puderem ler um livro, ou fazer um desenho, ou apreciar uma planta que está nascendo na cozinha de vocês, ou por exemplo ir para um momento de cozinha e cozinhar alguma coisa junto. Então é esse tipo de diferença de dinâmica. Então se tem muito tempo montando Lego, a criança precisa sair daquele universo e ir para outro que expanda. Então vamos observar a janela, vamos desenhar o que a gente está vendo na janela, vamos colocar as mãos para fazer um pão e fazer um biscoito juntos, ou cozinhar, enfim. Lavou as bonecas, lavou os brinquedos, e aí depois vai ter uma outra proposta. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Argila e pular corda aqui tá ao máximo, é mesmo, é verdade, os trabalhos manuais, é isso mesmo, gente, tudo que ajuda a trazer sensorialidade para as crianças e esse contato mesmo, a falta de contato com a natureza, parece que deixa todos nós mais nervosos e tristes. Gente, tem muitas formas da gente se conectar à natureza, e a história do ritmo é uma forma da gente se conectar à natureza. De fato, se a gente não pode pôr o pé na terra e caminhar e respirar um ar e correr com o vento batendo no rosto, é claro que isso gera uma mudança em nós. Então nós vamos ter que buscar outras coisas que nos ajudam a conectar com a natureza. Então essa história dos ritmos ajuda demais a fazer essa conexão. E, por exemplo, tudo que coloca a gente para amassar, então enrolar pão de queijo vegano ou não vegano, tem um material que nas escolas Miripiri a gente usa muito e que vocês podem aproveitar muito dele, que é o painço. Sabe o alpichezinho dos passarinhos? O único problema, gente, é que assim, aquilo espalha, que é uma maravilha. Então, vocês têm que saber que aquilo faz muita bagunça, mas ele é uma ótima coisa você colocar uma bacia, por exemplo, colocar os seus pés dentro. Depois de um tempo, a nossa professora de experimentação artística descobriu que isso é usado em spas muito nobres da Europa para tratamento de estresse. Então coloca ali, compra uns 3 quilos de painhos, coloca numa bacia, você pode pôr seu pé enquanto a criança brinca de comidinha, mas não digam que eu não falei, que o negócio não espalha e faz uma bagunça, tá certo? Porque
porque faz. Então, argila, modelar, desenhar com giz de cera. Então, se a sua criança está desenhando só com canetinha, coloca ela para desenhar com outra coisa. Se você é professora, peça para a criança mudar as técnicas para ela poder operar isso de uma outra forma. Então, tudo isso pode ajudar a gente a ter contato com a natureza. Olhar o céu de onde a gente está, ouvir o barulho da cidade de onde a gente está. Então, tem outras formas da gente se conectar com a natureza que podem ser um presente para nós. Tá certo? Muito bem. Eu acho que é isso, né, gente? A gente vai chegando na hora de encerrar. Eu queria que a gente pudesse encerrar com duas coisas. Eu queria fazer uma meditação do Guru Ram Das, porque a meditação do Guru Ram Das é onde a gente projeta a nossa mente no infinito e é de onde a gente tira toda a nossa fonte de conhecimento e de êxtase, e é onde a gente cria uma plataforma de sabedoria que serve ao infinito, que é justamente o que a gente trouxe aqui ao longo dessa nossa conversa. Eu queria deixar o meu agradecimento a todos vocês antes dessa meditação. Queria dizer também que as escolas Miripiri estão fazendo um esforço muito grande para criar formas da gente apoiar escolas, as nossas próprias escolas, os processos de formação dos nossos professores, apoiar um processo de transformação e de uma outra consciência para a educação. Então eu fico muito feliz de poder aqui compartilhar com vocês esse momento. Então a nossa meditação, que é essa que vai trazer o infinito para a gente, que vai ajudar a gente a acessar essa fonte de conhecimento e êxtase, nada mais é do que colocar a mão no centro do peito e a gente vai entoar junto com as crianças, tá bem? Deixa eu ver aqui. Uma gravação que foi feita pelas crianças da Escola Miripiri e que ajuda a gente a aconchegar tudo que a gente precisa no nosso coração. Então fecha seus olhos. Grandíssimo coração, grandíssimo coração, grandíssimo coração, que floresça a luz, que floresça a luz, que floresça a luz, que floresça. Grandíssimo coração, grandíssimo coração, grandíssimo coração.
Respire. Que o Eterno Sol sempre nos ilumine, que o amor nos rodeie e que seja sempre a nossa pura luz interior que guie os nossos caminhos. Satnam. Satnam, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês fiquem bem. A gente segue conectados e criando as formas de nos conectar e de nos inspirar sem limites. Muito obrigada, pessoal.